Fala, nação cruzeirense, estamos de volta, infelizmente, para noticiar aí, trazer a nossa análise dessa derrota do Cruzeiro para o Cuiabá, né? O Cruzeiro perdeu por 1-0 jogando na Arena do Jacaré, e que jogo ruim, né? O Cruzeiro esteve longe aí dos seus melhores dias, fez talvez a sua pior atuação no comando do Pepa. Na minha opinião, acho que foi o pior jogo. Tô tentando me lembrar de um outro jogo que o Cruzeiro não jogou bem, mas não tô me lembrando, né? Acho que foi o primeiro jogo que o Pepa não conseguiu resolver os problemas do Cruzeiro com substituições, a escalação inicial também não rendeu, e aí a gente tem que citar algumas coisas também, né? O Cruzeiro que entrou com um time que a gente já vinha acostumado a ver como titular: Neto Moura, Felipe Machado e Ramiro, o trio de meio de campos, né? E aí lá na frente a gente teve uma substituição aí, uma mudança na equipe titular, que foi a entrada de Henrique Dourado no lugar do Gilberto. E hoje Henrique Dourado errou tudo, né? Tudo que ele tentou deu errado, não acertava nenhum domínio de bola. No segundo tempo o Gilberto entrou, mas não no lugar dele, Gilberto entrou no lugar do Neto Moura, e aí o Gilberto tentou um pouco mais. Gilberto inclusive criou uma grande oportunidade de gol em uma jogada individual, que ele limpou do marcador e finalizou. A bola chegou a desviar na defesa e aí o Walter, goleiro do Cuiabá, fez a defesa, né? Mas assim, o Cruzeiro num todo fez uma partida muito abaixo do que a gente está ficando acostumado, né, nesse início de Brasileirão. E a gente tem que falar também do Wesley. O Wesley é um jogador que vem sendo muito criticado pelo torcedor cruzeirense, e vem sendo criticado justamente em algumas ocasiões, porque ele começou muito mal pelo Cruzeiro, perdeu muitas oportunidades, desperdiçou muitos lances, mas hoje ele já foi criticado de uma forma equivocada por muitos, né? O Wesley no primeiro tempo ali era o único jogador que buscava o jogo pelo lado direito do ataque do Cruzeiro. No final do primeiro tempo ele inverteu com o Bruno Rodrigues e continuou procurando o jogo pelo lado esquerdo, e o Bruno Rodrigues no jogo de hoje foi neutralizado, né? A equipe do Cuiabá conseguiu neutralizar os dois laterais do Cruzeiro e o Bruno Rodrigues, e eu acho que foi por conta disso também que o Cruzeiro acabou não conseguindo fazer uma boa partida, né? O Bruno Rodrigues sumido e muitos torcedores criticando o Wesley, mas o Wesley, mesmo não tendo conseguido converter nenhuma situação em gol, ele procurou o jogo, apareceu bastante, e no primeiro tempo foi o jogador mais acionado do Cruzeiro e o que mais procurava o jogo em toda a primeira etapa. E a gente teve alguns jogadores muito mal no jogo de hoje: Felipe Machado, Neto Moura, jogadores que não renderam. O Felipe Machado também muito abaixo, e aí a gente não conseguiu um bom resultado. No segundo tempo, o Pepa já voltou do intervalo com 3 substituições, e aí o time do Cruzeiro também não conseguiu render. Aparentemente o físico também já começa a pesar, né, sequência de jogos. O William foi substituído, né, entrou o Igor Formiga. O William que não esteve bem. A gente sempre destaca os dois laterais do Cruzeiro, Marlon e o William, que vem sendo uma das peças chaves dessa equipe do Cruzeiro, mas hoje os dois muito abaixo, e aí isso também resultou nesse resultado negativo. O Cruzeiro que sofreu o gol ainda no primeiro tempo, num lance de bola levantada na área. O Daverson, muito esperto, muito experiente, aproveitou, e o Cuiabá depois disso se segurou, né? O Cruzeiro inclusive tentava jogar a bola para o seu setor defensivo para ver se o Cuiabá saía, mas o Cuiabá não saía, né? O único jogador mais avançado do Cuiabá era o Daverson, e o Daverson tentava ali atrapalhar a defesa do Cruzeiro, mas o Cuiabá não saía e não dava essa oportunidade do Cruzeiro tentar um contra-ataque, tentar desorganizar a defesa do Cuiabá. O time muito organizado hoje, que segurou bem o resultado, e infelizmente uma das piores atuações do Cruzeiro neste ano de 2023 no comando de Pepa. E aí o Cruzeiro saiu com essa derrota, se mantém ali na parte de cima da tabela, na 5ª colocação com 12 pontos, e agora a gente tem um grande desafio no sábado contra o Flamengo, que vem de uma sequência de 2 vitórias nesse Brasileirão. Vai ser um jogo muito difícil, fora de casa, e o jogo de hoje era aquele jogo que a gente esperava que o Cruzeiro ganhasse, para que o Cruzeiro desse um salto na tabela, se afastasse ainda mais de qualquer possibilidade de rebaixamento, e ainda mais pensando que no próximo final de semana tem o Flamengo pela frente, né? Mas sim, vamos torcer por um bom resultado no sábado. Vai ser muito difícil, a gente tem a ciência disso, mas vamos aguardar o jogo, né? Que o jogo é jogado, então ficar na torcida pelo Cruzeiro. Esses próximos dias de preparação muito importante para o Cruzeiro recuperar o preparo físico dos jogadores, que estão demonstrando já um cansaço também, né? E aí vamos ficar na torcida para que o Cruzeiro consiga no final de semana recuperar aí dessa derrota diante do Cuiabá. Então esse aqui foi o nosso pós-jogo. Comenta aí o que você achou da partida.
e seguimos na torcida sempre pelo nosso Cruzeirão.